Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso podcast Personal Empresário, nossa nona live de aquecimento para o nosso evento na semana que vem. Eu sou o Wesley Olivar e aqui nós vamos discutir dicas e estratégias de como você pode lucrar 3 vezes mais, trabalhar 3 vezes menos em 2021. O tema de hoje da nossa aula é como lucrar com os grupos ocultos da academia. Esse tema é um tema um tanto quanto confuso, né? E a ideia é justamente essa mesmo, trazer vocês para essa live para entender que grupo oculto que é esse, né? Como é que a gente pode atingir esse pessoal, esse público de alunos que provavelmente não é atendido, tá? Ou de possíveis alunos, né, que não são atendidos, tá? E eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, que existe muita lucratividade nesse setor, porque ele é pouquíssimo explorado. Muito bem, antes de continuar, de começar a aula, né, quero deixar claro aqui que para quem não segue a gente ainda, tanto no Facebook quanto no Instagram, no Facebook, nosso acesso é facebook.com/Olivar Wesley, sem ponto, e no Instagram é olivar.wesley, tá? Se você não segue a gente ainda, se você também não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva, siga a gente nas redes sociais, para vocês não perderem nenhum tipo de notícia, novidades, nenhuma aula especial que a gente vai fazer ao longo desse tempo aí, tá certo? Aproveito para deixar claro também que a gente já está com as inscrições para aquela aula especial do dia 28, às 14h30, o mesmo horário dessa aula de agora, onde a gente vai dar o pontapé inicial de como vocês podem lucrar 3 vezes mais, trabalhar 3 vezes menos em 2021. Se você não se cadastrou ainda, o site é seustudiofuncional.com.br/webinário. Beleza, galera? Muito bem, então sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula, tá certo? Vamos lá, então. Então, sem enrolação, deixa eu ver como é que tá aqui, se alguém já comentou alguma coisa, se o Instagram tá tudo certo. Se vocês tiverem alguma dificuldade com áudio, com imagem, me avisa para a gente ir ajustando ao longo da palestra, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro vamos começar do básico, né, do princípio. Vamos analisar as academias, como é a relação aos públicos, né? Como as academias hoje funcionam. Então, o ponto importante é o seguinte: as academias hoje elas atendem aí, como até escrevi na descrição desse vídeo, 98%, 99% do público que frequenta a academia é o mesmo, tá? No Brasil inteiro. Ninguém buscou um público diferente, ninguém quis inovar e trazer um público diferente. Mas será que somente uma faixa de público é o ideal para que as academias tenham sucesso? Será que somente aquela faixa de pessoas pode treinar e pode ter os benefícios? Será que você, personal, só consegue atender essa faixa de público? Tá? E que público é esse, né? Então, no geral, as pessoas que frequentam as academias, se você observar bem, são pessoas saudáveis no geral, são pessoas que não têm nenhum tipo de doença cardiovascular, né, ou qualquer doença metabólica, ou que estão ali levemente acima do peso. Tem alguns que estão realmente bastante acima do peso, mas a grande maioria não está muito acima do peso, né? Então, nos parece que, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas nos parece que o público que mais frequenta a academia hoje talvez seja o público que não precisa tanto quanto uma pessoa obesa, por exemplo, quanto um cardíaco, quanto um diabético, né? Quanto, de repente, um deficiente físico. Então, existe uma faixa de público que na verdade, que deveria estar na academia e não está. Tá? E as pessoas saudáveis, na verdade, estão ali buscando estética e também saúde. Não é que elas não precisam estar lá ou não podem estar lá, mas a proporção é um pouco desleal, né? E as pessoas que hoje estão na academia, que são saudáveis, estão dentro do peso ideal, elas acabam intimidando, sem querer, as pessoas que querem chegar e que estão fora desse padrão. Então, você vê pouquíssimos obesos treinando na academia, idosos você não vê treinando na academia, mas por que será que eles não estão lá? Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Né? As academias, elas deveriam ser
ambientes de inclusão social, né? Então, você está ali para promover o bem para alguma pessoa através da saúde, através da atividade física, né? E a gente percebe que isso não acontece geralmente nas academias, né? Então, você não vê esse grupo de pessoas lá. Então, será que a academia realmente é um ambiente social? É bacana você observar isso, né? Será que ela realmente é? Eu tenho certeza que você personal, nunca parou a pensar sobre esse assunto. Você acaba atendendo os alunos que chegam para você, mas os alunos que não chegam, né? E se você é personal, será que você não poderia, de repente, destinar a sua linguagem, né, a sua abordagem para esse público? Pois é, poderia e deveria, né? Porque é um público aí que precisa de atenção, ele quer atenção, e é um público que paga bem, porque é uma coisa em quesito de urgência, né? É a saúde deles. E na maioria são os que mais precisam de ajuda, caso contrário, não estariam ali naquela situação, se você pensar num obeso, por exemplo, né? Então vamos lá, quais são esses grupos ocultos? São o que eu acabei de falar já aqui, né? É o grupo dos obesos, é o grupo dos diabéticos, né? Geralmente quem é obeso também acaba sendo diabético, ou quem é diabético acaba sendo obesos também, hipertensos, né? Os cardíacos também são grupos ocultos, né? Crianças com ou sem nenhuma enfermidade, né? A gente sabe que hoje cresceu muito o número de crianças obesas, né? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Adolescente também, isso devido à modernidade, né? E à alimentação ruim. Eles se alimentam mal, treinam pouco e acabam tendo aí esse quadro de ganhar peso, né? Peso exagerado para a altura deles, tá? Também nesse grupo oculto a gente tem aí os idosos, né? Então, os idosos também fazem parte desse grupo. Por quê? Porque os idosos que precisam treinar também para ganhar força, não perder força muscular, não perder coordenação, acabam não treinando, né? Ou acabam não se sentindo muito bem-vindo, tem um certo receio, tem medo de chegar às academias. Onde, na verdade, é o grupo que deveria até ter uma certa prioridade nisso, não é verdade? Então, a gente tem esse lance dos grupos ocultos aí, tá? Então, esses grupos ocultos, quando eu falo oculto é porque eles não são vistos, tá? Quem monta uma academia talvez nunca tenha pensado em atender um grupo desse, o personal tampouco pensou em atender um grupo desse, na verdade tem até um pouco de medo de atender, por não saber lidar, tá? Mas são grupos pensando no forma de modo do negócio altamente lucrativos também. Tá? Então, já falei aqui qual que é o grupo dos ocultos, né? São os obesos, diabéticos, cardíacos, idosos, deficientes, né? Que também tem um mercado interessante para isso, crianças com ou sem enfermidades. Mas por que será que eles não são atendidos, né? Essa é a pergunta. Por que será que eles não chegam nas academias, ou por que será que eles não têm esse atendimento que eles deveriam ter, né? Você já parou para pensar nisso? Pois é, eles não têm essa atenção toda. E onde será que está o problema, né? Será que o problema está aonde? Será que é o próprio público? Será que eles não sabem que eles podem ir para a academia e serão bem atendidos? Será que é desconhecimento? Será que eles não vão ser bem recebidos ou não vão ter um bom atendimento ou não vão ter resultado? Será que o problema está nos personagens? Será que os personagens não sabem lidar com esse público, não sabem trabalhar com eles, não sabem abordar, não sabem a abordagem ideal ou como fazer ter resultado? Será que o problema está nas academias? Será que as academias não têm estrutura para receber esse tipo de público? Ou será que o problema está nas faculdades, né? Eu, quando me formei, por exemplo, não tive isso na minha faculdade. Não tinha ali, eu tive que fazer uma pós-graduação em grupos especiais, tá? Mas no meu curso de graduação, eu não tive uma formação que me ensinava a treinar pessoas de grupos diferentes de uma pessoa, vamos considerar assim, padrão, né? Então, a gente não tinha essa preparação para trabalhar com esse grupo de pessoas, né? E então, eu acredito que a raiz do problema, na verdade, começa lá no ensino, começa nas faculdades. Então, na faculdade, onde você não aprende como lidar com esse grupo de pessoas, ou não aprendia, você acaba não levando isso para a sua vida como personal, ou como você monta uma academia, e você acaba não atraindo o público. Então, acaba sendo uma reação em cadeia, né? Então, o grande problema é esse. As coisas estão mudando, né? A gente tem um mercado crescente, mas as pessoas estão chegando, né? E algumas pessoas não estão chegando, né, na academia. Então, você precisa criar alguma estratégia para atrair esse público, tá? Isso acaba sendo aí, de alguma forma, acaba trazendo de alguma forma uma grande oportunidade. Por quê? Se existe um público grande,
um público crescente de pessoas que não chega nas academias ou que não sabe que poderia ir para as academias e você te oferece isso para eles, você tem um prato cheio na mão, né? E imagina que as academias não fazem isso, elas abrem as portas e esperam os clientes chegarem, tá? Esse é o grande problema de não saber se comunicar com esse grupo. Bom, é fácil trabalhar com esse público? Não. É preciso começar já grande, bem estruturado para trabalhar com esse grupo? Não, também. Mas o fácil e o difícil é muito relativo, né? Quando eu falo é fácil ou não é, tudo depende da sua experiência, né? Então, se você não começar a trabalhar com esses grupos, não começar a estudar um pouco esse grupo, tudo é difícil, né? Quando você começou, de repente, a dar aula de musculação, quando você era um estagiário ainda, você mal sabia montar treino. E para você aquilo era muito difícil. Hoje você monta o treino na hora para o seu aluno, às vezes, um dia antes. Então, você acaba ganhando experiência para você conseguir atender o seu cliente, né? Então, tudo que é difícil um dia fica fácil com a prática. Então, se você tem afinidade com esse público, percebe o potencial desse mercado e você consegue utilizar uma linguagem que seja adequada para você atender esse público, funciona, tá? Uma coisa é fato. O mundo está envelhecendo e engordando, tá? E isso acaba sendo uma demanda reprimida. Além disso, eu posso até colocar aqui, envelhecendo, engordando e ficando depressivo, né? Um campo grande aí para você trabalhar com clientes, estudar e desenvolver, né? E criar uma carteira de clientes aí fiel nesse sentido, né? O mundo está envelhecendo, isso é fato, tá? E alguns países, né, o Brasil, por exemplo, é um país que ainda é um país jovem, mas que até 2050 vai ter na sua população aí 20% de idosos, que é muita gente, né? Então, imagina que a gente aqui, daqui 30 anos, já também vai ser considerado idoso, né? Vai passar dos 60. Então, acredito que muita gente aqui também vai passar por isso. Então, você tem que pensar também em você daqui a algum tempo, né? O que você vai fazer daqui a algum tempo, isso é importante, tá? Vamos aqui a alguns dados mundiais, né? A pessoa, para ser considerada obesa, ela tem que ter o IMC, né, o índice de massa corporal, acima de 30, tá? E no mundo, nós temos aí hoje 700 milhões de pessoas com esse IMC, então considerado obeso. Alguns têm um IMC muito maior que esse, né, mas aqui a média acima de 30 já é considerado obeso. Então imagina que é muita gente, tá? Eu tenho certeza que o número de personagens que hoje existem no mundo não conseguem atender essa demanda se eles quiserem todos fazerem aula e quiserem mudar as suas vidas, tá? A gente sabe, claro, que isso é um trabalho de formiguinha, mas que tem um potencial gigante, como eu estou falando para vocês aqui, tá? Pensando no Brasil, vamos analisar o seguinte, né? 20% da população brasileira é obesa, isso é hoje, tá? É muita gente, é muita gente. Se você reparar, a média é de 20%, por quê? Na média, 19% dos homens são obesos e 21% das mulheres, né, são obesas também. Então, na média, acaba ficando em 20%. É muita gente para trabalhar, para você atender, muita gente para você criar grupos de treinamento, ou para você mostrar um esporte que seja benéfico para ele. Claro, com todas as suas adaptações, né? Pensando que um obeso, de repente, vai ter que limitar impacto, algumas abordagens específicas para que ele tenha sucesso e não se machuque. Tá? Qualquer esporte para ele pode funcionar, desde que você consiga adequar para ele a intensidade, o volume. Tem que pensar que ele tem uma sobrecarga gigante no corpo dele, onde o corpo dele já sofre no estado normal. Então, começar com calma, com uma reeducação alimentar, né, um trabalho com psicólogo para controlar a ansiedade. A gente sabe que ninguém chega à obesidade da noite para o dia, é uma coisa lenta, gradual, e aos poucos vai se instalando, né, no corpo daquela pessoa, e é uma coisa muito lenta. E isso, com certeza, geralmente está ligado à cabeça, né? Então, as pessoas ansiosas acabam comendo mais do que deveria comer e acaba ganhando peso, acaba vendo um ciclo vicioso e aí chega onde chega, né? Onde não deveria chegar, mas chega. E vamos falar das crianças, né? As crianças e as adolescentes, se você reparar, os dados recentes mostram o seguinte: 13% das nossas crianças, né, vamos considerar de 5 a 9 anos, são obesas. Olha isso, tá? Isso é uma coisa nova, né? Imagina que de 13% das crianças do Brasil são obesas, de 5 a 9 anos. É muita gente, tá? É muita gente, principalmente nas classes mais baixas, tá? Por não ter acesso a alimentos melhores ou acesso à educação alimentar, então acaba tendo aí
um índice de obesidade maior, né? E 7% dos adolescentes, né, de 12 a 17 anos também é obeso. Então a gente percebe o quê? Que ainda a faixa maior é nas crianças, mas os adolescentes também estão aumentando. Então imagina que daqui 5, 10 anos, as crianças vão estar aí com 20 a 30%, se a gente não fizer alguma coisa, e os adolescentes vão estar em torno de 15%. Porque é uma coisa em cadeia, né? Uma criança que ela é obesa, ela tem grande chance de desenvolver um adolescente obeso também. E isso está muito ligado à modernidade, está ligado aos alimentos mais calóricos, né? Que a indústria vive jogando aí no mercado através de ferramentas do marketing para isso, né? E um outro grupo aí também que é considerado oculto são os idosos, né? Então, vamos pensar que você para pensar que você não enxerga idosos em uma academia. É muito raro você ver um idoso treinando numa academia. Quando tem, você até se surpreende, olha que legal, ele está aqui treinando, mas não deveria ser uma coisa de surpresa, deveria ser uma coisa padrão. Só que eles não vão para as academias. Talvez por hábito, talvez por nunca ter feito isso na vida, né, no começo da vida, né, não criou esse hábito, mas talvez por falta de informação, talvez preguiça, talvez não tenha encontrado o esporte ideal, talvez não tenha encontrado o professor que traga ele, que leve ele para lá. Né? Então, é um público que eu tenho um certo carinho, bastante carinho com esse público, trabalhei bastante com idoso, e eles são muito cativantes, e também no sentido de reciprocidade, eles valorizam muito a sua hora com eles, né? E eles levam o treino a sério, eles querem conversar também, lógico, eles querem ter ali um momento de descontração deles, mas na grande maioria levam o treino a sério, querem ter resultado, querem treinar, são assíduos, né? Faz o que você pedir, eles fazem ou tentam fazer. Então é bem bacana de dar aula para o idoso. Se você não tem essa experiência, você vai adorar caso você comece aí depois dessa aula, tá? Bom, entendi, Wesley, beleza, faz sentido para mim, mas e aí? Por onde que eu começo? Onde é que eu começo a atrair esse público, né? Bom, vamos primeiro começar falando o contrário, né? O que você não pode fazer, tá? O que você não pode fazer? Você não pode, de repente, aí já depois dessa aula, já começar a divulgar que você dá aula para idoso, para obeso, que você vai fazer fulano emagrecer tantos quilos, papapá. Existe um processo para que isso aconteça. Se você tem uma academia, você já vai pegar e vai adesivar a sua academia toda com um monte de senhorzinho, senhorinha treinando, né? Um deficiente treinando, se isso não é o que você gosta de fazer, tá? Eu estou te mostrando aqui uma oportunidade que às vezes você não enxergava e que você às vezes está perdendo aí dinheiro disputando, né, concorrendo com outras academias ou com outros personagens que vendem o mesmo produto. E você pode, de repente, se diferenciar bastante nisso. Você pode virar um especialista em grupos especiais, tá? Eu fiz uma pós-graduação em grupos especiais e trabalhei bastante com esse grupo e eu te falo que vale muito a pena. É muito gratificante dar aula para essa galera e, como eu falei, porque eles valorizam bastante isso, tá? Então, o que você não pode fazer é da noite para o dia mudar a sua identidade. Você pode começar a estudar isso, você pode, de repente, ir atrás de algum aluno que tenha isso, que você queira fazer um estudo de casa, você ganha experiência e vai testando alguns protocolos com ele, em conjunto com o médico dele, com o fisioterapeuta, existe um caminho para isso. O que você não pode fazer é começar no susto, você precisa se planejar para isso, tá? E vamos falando, a gente falou o que não pode ser feito, mas vamos usar exemplo aqui de pessoas ou de academias que fizeram isso, né? Então, exemplos de quem fez isso muito bem, se você procurar na internet, você não vai achar muita coisa. Por quê? Porque é um ambiente oculto, como eu mesmo falei, as pessoas nunca pararam para pensar nisso, embora esteja na cara delas. Agora que eu estou te falando isso, você talvez vai começar a reparar um pouco mais e vai perceber que esse grupo existe, esse grupo está lá e ele quer a sua atenção, tá? Eu procurei bastante, tá? Há um tempo já que eu olho isso e a única academia que eu encontrei no mundo, que está na internet ali, que divulga que faz isso, que é uma academia específica para obesos, é uma academia que fica em Chicago, chama Academia Downsize, tá? Vou fazer depois uma outra live falando sobre isso, mas e mostrar foto, mostrar vídeo. Mas vocês podem dar um Google aí agora e procurar. A academia chama Downsize, ela fica nos Estados Unidos, no Chicago, e é uma academia específica para obesos, tá? Não sei se você sabe ou não, mas Chicago é uma das cidades que tem o maior índice de obesos no mundo,
tá certo? Então, é uma academia que surgiu da necessidade, né? Mas é a única no mundo. É a única no mundo. No Brasil tem muitos obesos também, na China também tem muitos obesos e não tem essa cultura de ter uma academia específica para eles. Tá? Então, uma academia bacana, que é bem voltada para isso, tem uma linguagem toda voltada para emagrecimento e atrai esse público de obesos. E o interessante, que eu estava lendo uma matéria sobre eles na semana passada, e eles relatam o seguinte, que os alunos que emagrecem, que conseguem perder e não são mais considerados obesos, que estão ali com IMC abaixo de 30, eles não querem mais sair da academia. Então, aquele grupo eles acabam ficando lá porque sentiram muito bem acolhidos, né? E eles ficam até como um critério de comparação e para que eles sirvam como agente de motivação para as pessoas que estão chegando. Olha que interessante isso. Então, não basta ele não conseguiu sozinho isso, ele conseguiu com um grupo e ele quer repassar isso para o grupo de alguma forma. Então, é aquele espírito de comunidade, né? Academia para idosos eu procurei bastante. Existem várias academias que falam que vendem, né, um programa específico para idoso, mas você percebe que não existe um programa específico para isso. Então, procurando também na internet, não achei muita coisa em relação a isso, mas o interessante é que eu achei uma academia no Brasil, que na verdade é uma rede, que chama Be Active. Não estou fazendo merchan aqui não, é porque essa academia tem um trabalho bacana. O proprietário dela é um médico, tá? Um geriatra, e ele é um médico que montou uma academia justamente para isso, para atender esse público que não se sente acolhido ou que não se sente seguro em treinar em qualquer academia. Tá? Então, é uma academia voltada para isso. É uma academia convencional, uma academia de musculação, mas com equipamentos voltados para uma ergonomia um pouco mais confortável, máquinas mais confortáveis, máquinas que atendam aí uma certa necessidade de um idoso. Tá? Não é muito a linha que eu defendo, que é uma linha de treinamento funcional, que eu acho que as pessoas precisam, acredito que as pessoas precisam se movimentar através da própria noção corporal, né, o próprio peso corporal, noção espacial, e utilizar equipamentos, não máquinas, mas utilizar acessórios para aumentar a sua intensidade. Essa é a linha que eu acredito que seja mais efetiva. Mas as máquinas têm os seus benefícios, sim, tá? Nesse caso contrário, as academias de musculação não estavam há tanto tempo entregando tanto resultado. É um caminho, tá? Me parece às vezes um pouco, não entrando no mérito técnico, mas talvez um pouco incompleto em alguns pontos, porque é muito focado em força e resistência muscular, enquanto o treinamento funcional, bem feito, acaba explorando mais capacidades físicas que para uma pessoa de terceira idade seria interessante para que ele ganhe, não perca tanto e ganhe um pouco de volta o leque motor que ele perdeu com o passar do tempo. Mas essa rede de academias existe e ela é uma rede, então ela começou com comunidade só, e se eu não me engano estão já no mercado há praticamente 10 anos, tá? Então imagina, uma academia que está no mercado há 10 anos, sabendo que um ciclo de uma academia em torno de 5 a 8 anos, é uma academia que se manteve aí bem, né, durante esse tempo e tem um produto de qualidade, né? E as pessoas sentem confiança nisso, tá? Então é bacana dar uma olhadinha nisso também. Bom, essas academias são suficientes para atender uma demanda, essa demanda crescente de idosos, de obesos, de crianças com enfermidade ou sem enfermidade? Não, longe disso. Tanto é que a academia BEACT virou uma rede, né? Porque já percebeu que não conseguia dar conta disso, não conseguia atender. E eles estão sozinhos nesse mercado, nadando de braçada, tá? Se você não conhece, é porque eles não concorrem com você, eles concorrem, né, com outras coisas, né? Bom, falando sobre do ponto de vista do negócio, eu preciso montar uma academia tão específica assim? Vocês acham que eu preciso ser uma academia voltada para obesos, para idosos? Será que essa é a linguagem esse é o público que eu quero atender? Eu acredito que você não precisa ser tão específico assim. As academias muito específicas, como por exemplo, a gente já falou sobre isso em outras aulas, as academias que eram conhecidas como academia feminina, aquelas academias de aula coletiva e femininas e tal, elas acabaram morrendo com o tempo. Se você observar, tem ainda algumas academias no Brasil rodando nesse sentido, mas a grande maioria, aquelas grandes redes, elas fecharam. Tá? E alguma coisa a isso se deve, né? Então, talvez eles não tinham uma linguagem adequada, talvez as mulheres que estavam lá treinando, talvez elas mesmas sentiram falta de um ambiente diferente, né? Então, não funcionou muito bem nesse modelo porque era muito específico.
Então, o que eu acredito que seja um modelo de negócio mais rentável e mais sustentável, vamos falar assim, ao longo do tempo, é você ter um negócio híbrido, tá? Então, eu defendo sempre o treinamento funcional, né? Onde você tem investimento baixo, você tem um ticket médio alto, você consegue atender várias pessoas com qualidade e você consegue entregar um bom treino com bom resultado também, além do fator social que as pessoas não estão ali o tempo todo se relacionando, né? Mas eu acredito que você pode criar grupos diferentes, né? Esses grupos ocultos, né? Um grupo de idosos e você faz uma turma de idosos, de repente treinando, pelo menos na iniciação, né? Depois as pessoas podem ir mudando de sala ou de nível de condicionamento. Você pega, de repente, obesos, de repente, quando eles passam a não ser mais obesos, eles vão subindo de nível. Porque é bacana você, dentro de uma academia, é interessante para o aluno perceber que existe uma meta lá dentro para ele. Que ele vai começar num certo nível, e que ele vai subindo de nível, ele vai mirando a próxima faixa. Como pensar assim no jiu-jitsu ou no judô, onde você começa com faixa branca e você vai evoluindo até chegar na faixa preta. Como você sabe que a faixa preta é uma meta grande, audaciosa, você se mantém naquela meta. Se você fica uma sala só de faixa branca, e você não sabe para onde muito bem evoluir, ou quando você aprende tudo sobre a faixa branca, você continua sendo faixa branca, você desmotiva. Então a mesma coisa acontece com essa rede de academias que é muito específica. É importante que você tenha um próximo passo, tá? Que você tenha uma evolução disso. Então quando você cria um produto muito nichado e muito específico, você acaba tendo um problema de rotatividade. As pessoas vão chegar, bastante, mas elas não vão ficar. E isso, com o tempo, o trabalho que você fez, você acaba perdendo. Então, além de ser uma coisa frustrante para o professor que está ali, né, que quer ver as pessoas sempre evoluindo, né? E do ponto de vista do negócio, você não quer ficar trocando o cliente toda hora, você quer aumentar o seu leque de clientes, você quer aumentar o seu faturamento, você quer aumentar o seu lucro, você não quer ficar trocando figurinha, né? Então, eu acredito que uma academia muito específica não seja o caminho do melhor caminho do ponto de vista do negócio. Você pode ter setores na academia que são mais voltados para isso, você pode ter aulas específicas para esse grupo, né, com uma linguagem diferente, com professores diferentes, com equipamentos diferentes, mas que estejam inseridos dentro da sua academia, tá? Esse é o que eu acredito que seja o melhor negócio, o melhor modelo para vocês. Bom, e aí, falando sobre tudo isso que eu falei agora, com certeza agora algumas pessoas mais céticas estão pensando em várias objeções, né? E a primeira que eu vejo aqui, que a gente recebe bastante feedback em relação a isso, é o seguinte: mas eu não estou preparado para atender esse público, eu não me sinto pronto para isso, eu não sei trabalhar com obeso, né? Você mesmo falou aí que na faculdade a gente não aprendeu isso. Pois é, você não aprendeu, mas não quer dizer que você não pode aprender, não é verdade? Então, assim, os livros estão aí, tá? Você pode procurar alguns obesos e procurar como o tratamento deles é feito. Você pode ir num nutricionista e perguntar qual é o seu paciente mais que está lá com IMC acima, o seu paciente mais pesado, que precisa de uma atenção especial. Bacana, você pode passar o contato dele? Ele faz dieta direitinho? Como é que está a evolução dele? Eu posso tentar acompanhar ele numa próxima consulta? Posso tentar dar uma aula para ele experimental? Então, assim, o querer depende de você. Você consegue encontrar esse público, tá? Você só não encontra porque você não está procurando, não é verdade? Então, se você não está pronto para isso, se prepara para isso, treina para isso, estuda isso, se associa a pessoas, cria um time, cria uma equipe, né? Você pode criar um time de personagens que são mais voltados para essa linha, criar uma empresa nesse sentido. Você pode procurar um nutricionista, pode procurar um fisioterapeuta, você pode procurar pessoas que já têm contato mais com esse público e fazer uma parceria, tá? É assim que se constrói um relacionamento e constrói um time para você um dia construir a sua academia, né? A proposta dessas aulas é aquecer vocês para isso, para mudar a chave, pra vocês entenderem que vocês têm que empreender, né? Que tem um caminho ali. O personal não é o fim da linha, o personal é o começo da linha. Esse é o grande ponto, tá? Segunda objeção que a gente escuta bastante, né? Opa, que eu estava explicando agora. Aí, esse público é pequeno, não sei se eu vou ganhar dinheiro com isso, será que tem muito obeso na minha cidade? Será que tem muito deficiente na minha cidade? Será que tem muito gente diabética? Será que tem muita criança acima do peso? Tem. Muita gente nesse grupo. Esse público não é pequeno. Ele é um grupo oculto, como eu falei. Eles não querem ser vistos, eles têm vergonha.
né? Eles têm vergonha de estar acima daquele peso, eles não querem ir para as academias. Eles passam longe da academia, porque eles acham que eles vão sofrer lá dentro. E quando ele passa numa academia, por exemplo, de academia de treinamento funcional, uma academia de crossfit, eles passam lá na frente e vê uma galera sem camisa treinando, o pessoal tudo em forma, aquilo não é um ambiente para ele. Ele não vai nunca pensar em tirar a camisa de dentro da academia, porque ele não se sente inserido naquele ambiente. Ele acha que ele vai ser uma figura muito fora daquele ambiente, e ele não vai lá. E onde ele deveria ir, não é verdade? Então, cabe a você criar uma estrutura, que você crie um horário específico, inicialmente, para você atender esse público, mas você tem que trazer eles para dentro, tá? Porque eles, além disso, vão te trazer não um retorno financeiro imediato, tá? Porque ainda vai ser assim, poucas pessoas que vão chegando, é um trabalho de formiguinha, mas imagina que a sua valorização como profissional vai ser muito maior, tá? E qual que é a vantagem de você começar pequeno? Começar pequeno é excelente, né? Começar pequeno é bom, te dá a chance de você errar, concorda? Dá a chance de você começar pequeno, você fazer experimento. Imagina se você começa, o mercado é grande e você tem uma demanda que você não consegue atender. Começar pequeno é ótimo, tá? Todo mundo deveria começar pequeno e aos pouquinhos, de acordo com a demanda e com o que consegue gerir, vai crescendo. Esse é o melhor caminho. Quando começa muito grande, você não consegue dar conta de tudo isso, tá? Além disso, como eu falei, né, tem os ganhos indiretos, né? As pessoas, você acaba ganhando experiência e acaba sendo mais valorizado como profissional. Então, se você consegue treinar um idoso, consegue treinar um obeso, uma criança com alguma deficiência, uma pessoa que está dentro de um padrão, vamos falar assim, ela vai ser fácil para treinar, porque você sabe lidar com um público que é mais difícil, mais complexo. Então, concorde que o seu status como profissional ele é muito maior, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de Coca-Cola. Por que isso? A Coca-Cola, todo mundo sabe o que é a Coca-Cola, né? O mal que isso faz e etc. Não é o caso aqui, né? Mas imagina que a empresa Coca-Cola, mesmo sendo uma empresa grande, vocês percebem que eles lançam alguns produtos de acordo com o tempo. Isso é fato, tá? Não é uma historinha, não. Isso é verdade. Vou tirar aqui a faixinha para não ficar no meu rosto aqui. A Coca-Cola, quando ela quer lançar um produto, elas não lançam produtos no mercado grande. Por exemplo, vamos lançar um produto em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, nas capitais, ou em Brasília, ou para lá, algum lugar, nas capitais. E não vai lançar nas capitais. Por quê? O volume de venda que teria numa capital de um produto ainda em teste, um produto que eles não sabem se é muito bom ou não, pode dar muito bom e pode dar muito ruim. E isso para a marca é ruim, concorda? Então, o que eles fazem? A Coca-Cola faz isso. Quando ela vai lançar um produto, eles não lançam nas capitais, eles lançam nas cidades do interior, às vezes mais afastadas, onde tem uma população pequena, que tem pouco contato externo e que não vai se relacionar muito, e eles vão aumentando essa área de atuação aos poucos, de acordo com o que for sendo a aceitação. Se for um produto que for muito bom, eles vão aumentando. Se a aceitação for ruim, eles vão tentando reformular aquele produto, tá? Então eu usei aqui um exemplo da Coca-Cola, que mesmo a Coca-Cola, que é um monstro de empresa, começa pequeno em produtos novos, tá? Então, por mais que você seja um profissional excelente no que você faz, você não é muito experiente ainda com grupos especiais, com esses grupos ocultos. Então, começa pequeno, começa de um a um, passa por um treino de dupla, associa com outro personal para criar esse grupo. Então, é um caminho, tá? Então, vamos usar esse problema a seu favor, tá? Se o grupo é pequeno, que bom que você consegue ganhar dinheiro e consegue ganhar experiência com isso também. Tá, entendi, beleza, você tirou minhas objeções ali. E como é que eu consigo trazer esses públicos para minha academia? Qual é o caminho que eu tenho que fazer para que esse público chegue até mim? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Muito bem. Para que você consiga trazer esse público para você, é importante que você defina um plano de ação, tá? Que você consiga colocar em prática, tá? Então, esse plano de ação nada mais você enumerar quais grupos você pretende trabalhar, ou você gostaria de trabalhar, ou quais grupos estão ali, porque também não adianta você entender que trabalhar com idoso é um excelente mercado, se você não gosta de trabalhar com idoso. Se não é o seu caminho, não é o caminho que você tem que seguir. Os personagens vão fazer isso, tá? Ah, mas eu gosto de trabalhar com obeso. Legal, obeso me interessa. Então, bacana, foca em obeso. Aí você pode trabalhar com obesidade infantil, né? O adolescente, pré-adolescente, né? O adulto, o idoso obeso, você pode trabalhar com várias linhas diferentes. Ah, deficiente, você pode trabalhar só com diabético, tá? Não quer dizer que você tem que ser específico nisso, mas que você pode ter algumas prioridades no atendimento baseado no que você gosta.
Então, primeiro você precisa definir esse plano de ação. E então, para avaliar, né, toda live aqui que a gente faz, eu coloco essa planilha para a gente começar a trabalhar. Então, para você colocar a mão na massa mesmo. Eu preparei um documento aqui, bem simples, tá? Mas que vai te ajudar a colocar a mão na massa, para você começar a entender o que você gosta e como você deve atender e ter já um pouco de norte de como isso pode dar certo para você também. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês vão ver agora uma planilha aí. Eu vou me esconder aqui agora. Vou tirar somente a planilha, beleza? E vou lá para essa planilha. Deixa eu ver aqui. Galera, tudo bem aí, né? O som tá bacana. Certo, certo, certo. Então, ótimo. Então, vamos em frente. Bom, vamos lá. Então, estamos aqui na nossa... Deixa eu ver se tá certo aqui. Espera aí que eu agora tirei a tela. Aí. Beleza, agora foi. Deixa eu tirar essa faixa. Porque eu sempre esqueço de tirar essa faixa, vai atrapalhar. Aí. Bom, vamos analisar aqui o grupo oculto de academias, né? Os grupos ocultos das academias. Então, eu preparei aqui algumas coisas, tá? Já listei três grupos para a gente trabalhar, tá? A gente vai mapear aqui, primeiro, onde é que eles estão, complexidade em relação ao atendimento, tá? Vai ser de 1 a 3. 1 é atendimento fácil, o 3 é atendimento difícil. A gente vai enumerar isso. Você pode criar uma escala também que você queira criar. Isso é para fim aqui didático. Prever o método de ação, como é que você quer atender esse público, tá? O que você vai precisar para atender esse público? Também vai estar aqui. Qual o custo? Isso é um custo relativo, subjetivo, é uma estimativa só, baseado no que a gente falar. Pode ser mais, pode ser menos. Eu recomendo que você comece gastando pouco, se você tiver que gastar alguma coisa. O ideal no começo é você gastar mais o seu tempo mesmo, para você aprender como lidar com ele, se você não sabe trabalhar. Com qual frequência seria a frequência ideal semanal para esse público e como você pode atrair. Uma coisa é onde eles estão, outra coisa é como você pode atraí-los para a sua academia ou atraí-los para que eles sejam seus alunos de personal, caso vocês sejam sua vontade inicial. Certo? Então vamos lá. Vamos colocar aqui os idosos. Eu vou marcando aqui com as cores. Bom, os alunos que eu tive, de idosos, na verdade, geralmente eram pais de alunos meus, tá? Então, por quê? O meu aluno já conhecia o meu trabalho, já sabia o que eu fazia, já sabia da minha formação, e num papo de academia ele sentia os resultados que ele tinha e falou, olha, você podia dar aula para meu pai, né? Você podia dar aula para minha mãe, tal, né? Ou para minha avó, algo do tipo. Então, isso acontecia. Então, se você já tem alunos, com certeza tem, procure saber sobre os pais deles, se eles já treinam, se não treinam, tá? Isso é uma verdade, então tenta procurar nesse sentido. Outro caminho, lar de idosos, né? Você pode fazer um trabalho social também com isso, tá? Você não vai ganhar dinheiro com isso? Talvez não, mas você vai ganhar muita experiência e com certeza vai ganhar muito carinho deles também. Então é um caminho que você possa também desenvolver em cima disso, se você gosta de trabalhar com idosos, né? Você pode fazer campanhas também de marketing digital, você pode direcionar os filhos. Ó, vocês estão aqui nessa aula porque eu direcionei, né, uma campanha digital para atrair vocês para essa aula. Então, isso pode ser feito com qualquer formato. Então, ó, eu dei 3 exemplos. Ó, pai de alunos, lar de idosos, campanhas digitais, que pode ser também outras coisas também, para saber onde eles estão. Tá? Pus um exemplo mais simples aqui. Complexidade. Dar aula para idosos é fácil ou difícil? Vamos lá, eu coloquei no grau 2, tá? Não chega a ser uma aula tecnicamente difícil, mas é uma aula que você demanda mais atenção, né? Você tem que estar ali com mais cuidado em relação aos movimentos que ele vai executar, a ordem ideal, você vai ter que preparar ali um ambiente para que ele tenha uma sequência, porque a mobilidade não vai ser uma mobilidade muito eficiente, então você tem que pensar nesse sentido, tá? Mas não chega a ser uma aula muito difícil, tá? É uma aula tecnicamente fácil, existem outras coisas ao redor que vão fazer diferença, tá? Método de ação, você pode dar aula para esse grupo individual? Pode. Você pode dar aula para esse grupo em dupla? Também pode. Em trio também pode? Em grupo também pode? Sim, você pode dar aula para esses grupos de várias formas. O ideal é que você comece no 1 a 1, depois você passa para dupla, depois você passa para trio, depois você passa para um grupo maior, tá? E a introdução desses idosos ao grupo tem que ser feita de forma individual, tá? Então, nesse quesito aqui, você pode ter sim, mas você tem que ter uma escala para você ir subindo, tá? Então, é a mesma coisa do personal, né? A nossa ideia aqui
nesse aquecimento de aulas, é virar a chave para vocês entenderem que vocês podem ganhar muito mais dando aula em grupo, né? E você otimiza o seu tempo e ganha muito mais daquela mesma hora. Basicamente é isso, né? Então, numa aula em grupo é a mesma coisa, você começa individual e vai aumentando o volume ao longo do tempo, tá? O que você vai precisar para poder atender esse público de idoso? Você vai precisar de professor? Sim. Vai precisar de material? Não. O que você tem de material, você já consegue atender. Você precisa de mais espaço? Talvez não também, tá? Não precisa, você pode ter o espaço que você já tem atualmente, você pode dar no parque para o idoso, você pode dar na casa dele, tá? Não tem muito segredo, não. E materiais, se você vai dar aula na academia, o que tem lá já é mais que o suficiente para ele, tá? Talvez mais professores? Depende, se for uma aula em grupo, né? Vou marcar aqui, ó, grupo, aí você vai ter que ter um professor a mais, sim, né? 1 ou 2 a mais para você conseguir atender eles com qualidade, tá? De acordo com mais pessoas que você consiga ter de atendimento, melhor, né? Ainda mais para tratando de um grupo especial como esse, tá? Que, com algumas deficiências, algumas enfermidades que você tem que tomar cuidado. Mas, em relação a isso, uma boa relação, um professor toma conta de 2, 3 alunos idosos tranquilamente, tá? Não tem segredo ali, e aí tudo depende do que você quer oferecer, e isso está muito voltado ao seu plano de negócio também. Qual o custo disso, né? Qual o custo de professor? Vamos pensar que uma hora aula de professor seria em torno de 10, 15 reais a hora aula, né? Para você conseguir ter um professor de atendimento para te ajudar nesse suporte. Mas pode ser mais, pode ser menos. Tudo depende de quanto você quer cobrar também para que você tenha esse custo de professor, que é um valor jogado, né? Não está inserido no planejamento, tá? E qual frequência semanal seria interessante que um adulto, um aluno idoso treinasse por semana? De 3 a 4 vezes por semana. Menos que isso, ele não vai ter resultado nenhum. Tem que lembrar que cada dia que ele fica parado aí é a mesma coisa que cada dia que ele perde, ele precisa de 2 para recuperar, né? Porque a perda de massa magra, né, de coordenação, tudo é muito rápido, né? Quando você passa dos 60 anos, né? Então, tem que manter uma frequência mínima de 3 a 4 vezes por semana. O ideal é todo dia? É possível? É possível, mas depende, na média, de 3 a 4 vezes por semana. Tá? Como é que você vai atrair esse público? Você pode criar eventos, tá? É um bom exemplo. Ó. Você pode criar eventos na sua academia voltado ao dia do seu pai. Você vai trazer o seu pai para treinar com você. É um caminho. Você vai ter ali uma aula especial para ele. Você vai fazer uma aula especial para idosos. Você pode fazer uma clínica em relação a isso também, tá? Porque o idoso, ele também tem uma certa carência de relacionamento. Ele quer se relacionar, ele precisa se relacionar, ele precisa treinar. E se você cria um ambiente para ele ser um ambiente bacana e que ele tem outras pessoas na mesma faixa etária, que estão na mesma fase que ele, pronto, você criou um vínculo ali que você não desmancha mais, tá? Então é importante que você crie eventos para trazer isso. Você pode começar com estudo de caso? Pode. Você pode ter um aluno só que você vai oferecendo para ele um treinamento, ele vai ter resultado, e ao longo do tempo ele vai indicando para um amigo dele, um outro senhorzinho, o irmão dele que também precisa treinar, que mora na mesma cidade, e você vai chegando lá, tá? Então, olha que bacana isso aqui. Isso aqui é simples, tá? De observar, mas se não colocar no papel, você não consegue entender para onde você está indo, né? Deixa eu confirmar aqui se a conexão está ok com todo mundo. Beleza. Bacana, legal. Então, vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, obesos, né? Vamos pensar onde é que você encontra obeso. Em todo lugar tem obeso, basta você olhar, tá? Se você não vê, é porque você não está procurando, tá? De forma característica, classes mais baixas apresentam maior índice de obesidade, como eu falei anteriormente, né? Alimentação ruim, acesso pouco a alimento de qualidade, ou informação também, né? Então, acaba atingindo mais classes mais baixas. Qual que é o grau de complexidade para dar aula para obeso? Basicamente nenhum, tá? Ele pode fazer basicamente tudo que outra pessoa faz, lógico, né? No começo é importante que você não use sobrecarga externa, porque já tem muita sobrecarga que ele precisa desenvolver. Então, o próprio corpo dele já é muito desgastante para ele. Então, não é uma aula difícil tecnicamente. Para organizar também não é difícil, é só uma questão de você diminuir o volume, tá? Um obeso poderia certamente estar inserido numa aula em grupo de pessoas, vamos falar assim, normais, né, padronizadas, mas ele não vai para lá, porque ele tem vergonha, tá? Mas assim, na cabeça dele, ele acha que vai ser uma coisa muito diferente, mas para a gente dar aula, sabe que não é difícil,
tá? Pensando nisso tudo, essa aula pode ser também individual, dupla, trio, grupo. Posso ter um grupo de obeso? Posso, tá? Alguns obesos que são mais tímidos vão fazer isso também, vão recorrer a grupos, né? Eu vou ter um investimento maior, eu preciso ter professor, preciso ter mais equipamento, mais espaço. Eu marquei professor aqui, ó, mas você nem precisa de um professor a mais, não. Nem material e nem de espaço, tá? O que você atende com um adulto normal, você atende também com o obeso, tá? Um adulto dentro do peso com um adulto fora do peso. Qual o custo que você vai ter para isso? Zero, né? Se não tem professor nenhum aqui, não tem custo nenhum. É o custo normal de um aluno, né? Qual é a frequência semanal? O ideal aqui, 3 a 4 vezes por semana. Por que 3 a 4 vezes por semana? Porque se ele é obeso, ele com certeza é sedentário, né? Então, ele não treinou a vida inteira e agora está obeso. Não, ele talvez nunca tenha treinado na vida. Então, você tem que ir com calma com essa pessoa. Então, você tem que começar aos poucos para que ela tenha estímulo, que ela consiga descansar, recuperar as articulações, porque o treino para ele vai ser um estresse, né? É um estresse. O treino ele é estressante para o seu corpo. O seu corpo não quer melhorar, né? Ele quer ficar como está. Então, começar com uma frequência pequena e aos pouquinhos você vai subindo. Começa com 2 vezes por semana, passa para 3 vezes por semana e etc. Como é que você pode atrair um grupo desse? Através de campanhas digitais. Falar que você tem uma aula exclusiva para pessoas obesas, né? Você pode também recorrer a alguns parentes também de alunos que você tem. Vou até marcar aqui, ó, parentes. Aqui, pretinho aqui. Parentes de alunos, né? Amigos. Aqui tá de azul. Então você tem várias formas de atrair um cliente desse, basta que você procure. E é um grau muito, muito baixo. E essas pessoas, olha aqui, o grau, como eles são ocultos, o grau de reciprocidade, de fidelidade, de lealdade a você e a sua academia é praticamente infinito. Ele nunca vai te abandonar, tá? Porque você mudou a vida dele. Então, imagine com um aluno que não está nesses grupos, é um aluno que te valoriza, mas não tanto. Ele pode mudar de cidade e beleza, não vai ficar triste por isso, vai achar outra academia, vai tocar a vida. Se aparecer uma academia diferente na cidade, ele vai querer conhecer e ele não vai se sentir nem culpado por isso. Tá? Mas uma pessoa que você mudou a vida dela, com certeza você vai provocar nela um espírito de reciprocidade, de lealdade, que ele não vai te abandonar nunca. Então, é o que a gente fala sempre, né? Como negócio, que no personal a gente não tem muito isso, né? No personal a gente acaba ficando um pouco na mão do aluno e você ganha dinheiro enquanto ele está com você, né, tá treinando, mas amanhã mesmo ele pode parar de treinar e você não tem garantia nenhuma. Nesse caso aqui, você tem uma garantia quase que eterna com esse grupo de crianças, de obesos, por exemplo, ou de idosos, né? Pensando agora aqui no terceiro grupo, isso aqui é um grupo, tá, galera? Mas pode ter mais grupos, como eu falei. Coloquei 3, porque senão a aula fica muito longa, mas a ideia, o que importa aqui é o exercício para que vocês consigam praticar, né? Fazer isso depois sozinhos aí. Filho de aluno é um caminho? Sim, porque o seu aluno já conhece o trabalho. Por que você não pode dar aula para o filho dele? Tá? Imagina que se o cliente não gosta muito do trabalho, ele não vai querer que você dê aula nem para a mãe dele, nem para o filho dele. Porque, né, ele fala, eu sei me cuidar, né? Eu escolho o que eu quero fazer, mas eu preciso dar aula para o meu filho? Nunca, né? Então tem esse ponto importante também. Então quem faz um trabalho bem feito, dá aula para a mãe, dá aula para a filha, para o filho, o cliente não falta, depende de você. Né? Como é que você pode onde as crianças estão aonde, né? Claro, em época de pandemia não estão nas escolas, mas geralmente as crianças estão na escola, então você pode fazer parcerias com escolas também. E você pode também fazer campanhas digitais, você pode direcionar para os pais, falando sobre as dores, né, que os pais têm em ver o filho, de repente, o dia todo na televisão, ou o dia todo sem fazer nenhum exercício físico, focado o dia todo no videogame, e comendo tranqueira, e eles mesmos ensinaram os filhos a comer. Então tem essa urgência no atendimento, tá? Lidar com crianças é fácil? E não é, né? De novo, tecnicamente o treino não é difícil, mas você precisa adaptar. E o quesito mais difícil, aquilo que dá aula para criança, que deixa o grupo mais complexo, é a questão da motivação, tá? As crianças que estão obesas, que têm pouca mobilidade, elas estão pouco motivadas a treinar. Tá? Na sua maioria, quando elas querem ir para uma aula, elas querem brincar, tá? E elas têm que entender que, na verdade, não é brincar, ali não é um playground, ali é um treinamento infantil para que eles tenham
resultado, tal. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito até com os pais, né? Porque os pais também acham que aquilo lá é uma recreação infantil, e não é, é um treinamento físico infantil para que eles tenham resultado e não se tornem obesos no futuro, né? Que tem experiências interessantes aqui também. Então, eu posso dar aula para criança individual? Posso. Recomendo? Não. Tá? A criança precisa de interação, precisa socializar, tá? Ela já fica muito tempo sozinhas, né? Então, aula para criança individual acaba sendo uma coisa maçante, tanto para a criança quanto para você, professor, tá? Eu não recomendo. Vou até tirar aqui, ó. Tirei, pronto. Para duplas é legal? Dupla acaba sendo bacana, tá? Trios é o ideal, ou grupos, tá? O grupo é a vantagem que a gente fala, que a gente está falando aqui há alguns meses já. A aula em grupo é a aula que diferencia, porque você vai atender, você vai criar games, né, brincadeiras, você vai criar competições, e as crianças são altamente competitivas. Se você se acha competitivo, você nunca competiu com uma criança. A criança, ela é altamente competitiva e ela não gosta de perder. Até quando ela perde a brincadeira, ela fica emburrada, fica triste, ela não gosta de perder. Só sabe isso quem tem filho, né? O que você vai precisar para dar aula para uma criança, né? Professor a mais? Provavelmente sim, porque algum outro tem alguma necessidade dele, quer ir no banheiro, quer tal coisa, quer sair, tal, né? Acaba tendo alguma desavença no meio, tem que separar, aquelas coisas do tipo, mas é um grupo que é prazeroso, que você está fazendo um trabalho de base com eles também, né? Então, tem um custo a mais? Sim, porque você vai ter um custo de professor, mas você não vai gastar com material nem com espaço, nada mais que você já tenha, ou você pode fazer uma coisa também ao ar livre, né? Então, só aproveitar aqui, o ideal para criança é grupo. Tá? Aqui, grupo. Para obeso, qualquer um funciona, mas eu não faria individual para obeso, faria ali dupla ou trio. O ideal é trio, ele não quer ser o foco. O obeso não gosta de ser o foco, tá? Se ele gostasse de ser o foco, ele iria para academia tranquilamente, né? Ou ele ficaria com o personal muito tempo. Você não vê também nem muito personal dando aula para obeso. Tá? É bacana ter um trabalho em mais grupos, porque eles conseguem também socializar e criar um vínculo a mais ali. Tá? Qual o custo? Também o custo do professor. Frequência semanal para as crianças. Aí a criança, é legal que você faça um pouco menos, né? Você não tem um trabalho extenuante ali, porque são crianças, estão em fase de crescimento, você também vai estimular que eles tenham outras atividades também, não só o treinamento com você, mas você pode ter mais vezes por semana, tá? Inicialmente não, porque são crianças que nunca treinaram, não têm a maturidade para treinar todo dia e isso leva tempo, né? Mas começar é metade do caminho, não é? E aqui tem como é que você pode trazer crianças para sua academia ou para os seus alunos. Fazer eventos, né? Aulas temáticas, você pode fazer aula de carnaval, aula de Halloween, Dia das Crianças, algo do tipo, e você começa a criar um certo vínculo com essas crianças, e você pode formar uma turminha também para dar aula para isso. E os pais pagam. Os pais pagam qualquer coisa para o seu filho se desenvolver. Tá? Só quem é pai sabe disso. Então, a gente já teve aula para todos esses grupos aqui. Tá? As crianças são o que tem o maior, não rentabilidade, mas que tem menos resistência dos pais em matricular, porque os pais ficam desesperados em colocar os filhos para fazer alguma atividade, ainda mais sabendo que eles ficam um pouco. Tá certo, galera? Então, isso aqui é uma análise simples, mas que ajuda vocês a mapearem o que vocês gostam mais, o que vocês gostam menos, como vocês podem trabalhar em relação a isso, e como é que vocês podem definir o melhor caminho a seguir, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu voltar para cá. Isso, deixa eu confirmar aqui se está tudo certo. Já estamos aí com 50 minutos de live, hein? Muito bem. Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar... Beleza, então ótimo. Então é isso. Muito bem. Galera, essa era a mensagem da nossa aula de hoje, a nossa live 9, tá? E como vocês podem lucrar com grupos diferentes, grupos ocultos, tá? Tenho certeza que essa aula para você foi valorosa como ela foi para mim, tá? Se eu tivesse tido uma aula dessa há muito tempo atrás, eu teria focado um pouco mais nisso no começo da minha carreira. Embora eu tenha feito uma especialização em grupos especiais, eu tinha um certo receio também de começar com esses alunos, e depois eu fui aos pouquinhos ganhando experiência. Mas eu não fui atrás, né? Eles vieram atrás de mim e eu fui atraindo esse público.
mas se tivesse feito um trabalho voltado para isso, teria tido sucesso com isso, e é um grupo que é muito prazeroso para dar aula, tá? E do ponto de vista do negócio, você pode montar um grupo que vai ser muito lucrativo para você também, além de ser prazeroso dar aula para eles, ou trazê-los para a sua academia, tá certo? Então, antes de finalizar, lembrando que dia 28/1 às 14h30 nós teremos uma aula especial de como você pode lucrar 3 vezes mais, trabalhando 3 vezes menos em 2021, tá? Vai ser o nosso pontapé inicial de como vocês podem fazer isso, tornar realidade ainda esse ano, tá certo? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no seuestudiofuncional.com.br/webinário, não tem custo nenhum, é 100% online, 100% gratuito. A única coisa que você precisa fazer é vir para a aula. Tá certo? Agradeço demais a presença de vocês ali, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem aí abaixo, fala que gostou, o que não gostou, o que a gente pode melhorar para as próximas lives, tá? E amanhã tem aula de live de novo, tá? E se você não segue a gente ainda, siga e acompanhe o conteúdo já gratuito que a gente disponibiliza todos os dias ali. Então, toda semana tenho 2, 3 conteúdos mais profundos em relação ao tema de empreendedorismo em academias, como vocês podem lucrar mais, essa é a nossa missão aqui, e também temos conteúdos que a gente chama de Nutella, também conteúdos mais pequenininhos, de 1 hora, são sacadas de 2, 3 minutos que podem mudar aí o seu pensamento da profissão, tá certo? Muito obrigado por hoje, fica nosso convite para até amanhã a gente volta aqui no mesmo horário, e a gente vai para um outro tema bem polêmico aí. Tá certo, galera? Valeu, abraço, tudo de bom, valeu, fui.